você chama de ajuda. Olha para aquele sujeito que estende a mão com um maço de notas amassadas e sente um alívio covarde no peito. Mas deixa eu te dizer o que realmente está acontecendo. Naquele momento você acabou de assinar a sua certidão de óbito financeira. O agiota não nasce da maldade pura. Ele nasce da sua incapacidade patológica de ouvir um não. O banco te negou o crédito porque o banco é profissional. Ele analisou o seu histórico, observou o seu comportamento financeiro e percebeu algo simples. Você é um risco. Nesse momento, o banco foi o adulto da relação. Mas você, como uma criança que não aceita ser contrariada, correu para a rua, foi buscar o atalho. O agiota não é um bandido de filme. Ele é um oportunista cirúrgico que entendeu que a sua falta de controle financeiro é o melhor plano de aposentadoria do mundo. Ele não te odeia, ele te estuda. Ele observa o seu comportamento e sabe que a sua carência, a sua pressa e o seu ego inflado são exatamente as engrenagens que pagam o Corolla dele. No fundo, ele é apenas o sintoma de uma sociedade cheia de adultos mimados. Pessoas que preferem vender a paz da própria família do que suportar a frustração de não comprar algo agora. O agiota é o banco de quem não tem caráter. E se você acha que ele é seu amigo porque não pede consulta no Serasa, então você é mais burro do que o seu próprio saldo bancário sugere. Ele não precisa do seu histórico de crédito. Ele precisa apenas de uma coisa, do seu medo. E é exatamente aqui que a armadilha se fecha. Você não está pegando dinheiro emprestado. Na prática, você está alugando o seu sono para um parasita que lucra com a sua burrice. Agora eu vou te mostrar como o favor inocente de hoje se transforma no sangue no quintal de amanhã. Mas o problema nem começa no dinheiro, o verdadeiro problema é o que acontece dentro da cabeça de alguém que decide viver de juros sobre o desespero alheio. Vamos falar de números, porque a matemática não tem pena da sua ignorância. Você pegou R$1.000 para pagar 1.200 no mês que vem. E na sua cabeça de criança isso parece um pequeno alívio. Para você é como se tivesse ganhado R$200 de fôlego. Só que a realidade é bem diferente. Você acabou de assinar um contrato de escravidão com juros de 20% ao mês. Você tem noção do que isso significa? Se esse valor não for pago em apenas um ano, aquela sua dívida pequena pode se transformar em quase R$9.000. O sistema bancário oficial cobra juros altos, mas o sistema da rua cobra algo muito mais caro, a sua alma. O agiota sabe exatamente com quem está lidando. Ele sabe que você é um péssimo gestor do próprio dinheiro. Ele sabe que se você não tinha R$1.000 hoje, as chances de aparecer com 1.200 daqui a 30 dias são mínimas. Então entenda uma coisa, ele não está apostando no seu sucesso, ele está apostando no seu fracasso. Ele quer que você atrase. Quer ver a caderneta preta cheia de anotações. Porque para ele o juro não é apenas lucro, é controle. O ciclo do desespero começa no momento em que você pega dinheiro de um agiota para pagar outro, ou usa esse dinheiro para sustentar um padrão de vida que simplesmente não existe. Você começa a cavar um buraco tentando tapar outro, e a única coisa que acontece é que fica cada vez mais fundo na lama. A burrice aqui é sistêmica. Você parcela a própria paz de espírito em juros diários porque não consegue suportar o peso de um estilo de vida mais simples. O agiota, no fundo, é apenas o reflexo sombrio da sua vaidade. Ele te empresta dinheiro para comprar o tênis, trocar o celular ou pagar a festa, mas o que ele realmente leva em troca é o sossego da sua esposa e a segurança dos seus filhos. E aqui vem a acusação direta: você é um covarde. Covarde porque prefere lidar com um criminoso do que lidar com a frustração de não ter o que quer no momento em que quer. Você colocou um alvo nas costas da sua própria família porque é incapaz de fazer uma conta básica de multiplicação. O agiota não tem CNPJ, não tem ouvidoria e não aceita desculpas sobre o mês que foi difícil. Para ele, você é apenas uma cifra, um hospedeiro que ele vai sugar até a última gota. E se você acha que com ele é diferente, porque vocês se conhecem desde a escola, então ainda não entendeu uma coisa simples. No mundo do dinheiro sujo, a amizade é apenas o lubrificante da extorsão. O juro é o motor, mas o medo é o combustível. E você está fornecendo os dois de graça. Mas o problema nem é esse. O pior é que você ainda acredita que a culpa é do juro alto, quando na verdade a culpa é da sua mente pequena, que acha que alguns dias de fôlego valem uma vida inteira de insônia. Ninguém acorda um monstro. O agiota é o resultado de uma decomposição moral lenta e silenciosa. Tudo começa com aquele primeiro lucro sem esforço. Quando ele empresta 200 para receber 300, algo muda dentro da cabeça dele. De repente ele percebe que o suor do próprio rosto não é a única forma de ganhar dinheiro, porque o desespero alheio pode ser muito mais rentável. É exatamente nesse ponto que a empatia começa a morrer e dá lugar a algo mais sombrio, o poder narcisista. O agiota passa a se sentir quase como um deus, porque ele controla o tempo das pessoas. Ele sabe que você não dorme por causa dele. Ele sabe que a sua mão treme
quando o celular toca. E acredite, existe prazer nesse tipo de controle. Na psicologia, isso tem um nome: dessensibilização progressiva. Para continuar sendo esse banqueiro da rua, ele precisa parar de te enxergar como um pai de família e começar a te enxergar como um ativo, um objeto. O choro da sua esposa pedindo prazo deixa de ser um drama humano. Para ele vira apenas um ruído que atrapalha o fluxo de caixa. Com o tempo ele aprende a falar baixo, com aquela voz gelada que você costuma ver apenas em filmes. Não porque ele é calmo, mas porque o medo é a única garantia que ele tem. Ele não precisa gritar, porque o silêncio dele costuma ser muito mais violento. Ele retém o seu cartão do Bolsa Família, segura o documento da sua moto e guarda a sua aliança de casamento na gaveta. A cada garantia que toma, um pedaço da própria humanidade desaparece. Para continuar convivendo com isso, ele cria uma narrativa confortável dentro da própria cabeça. Começa a se chamar de empresário de risco, de investidor de alto nível. Mas no fundo ele sabe que é apenas um parasita que depende da sua desgraça para manter o Corolla dele com o tanque cheio. Então ele constrói uma couraça de indiferença para não encarar a realidade, para não admitir que o jantar dele muitas vezes é pago com o leite que faltou na sua casa. Pouco a pouco ele se transforma exatamente no monstro que a própria mãe ensinou a temer. Só que o lucro é tão viciante que ele não consegue parar. Ele passa a viver em um mundo de paranoia, onde todos são devedores em potencial e ninguém é realmente amigo. A mente do agiota vira uma prisão onde as paredes são feitas de notas de R$100 manchadas de angústia. Mas o problema nem termina aí. O pior é que ele descobriu algo muito mais poderoso do que os próprios juros. Descobriu que o medo é o juro mais alto que se pode cobrar. E quando alguém experimenta o gosto de ser o dono da vida de outra pessoa, o trabalho honesto passa a parecer ofensivo. Ele não quer mais construir nada. Ele quer apenas extrair. E você, com toda a sua imaturidade financeira, acaba se tornando exatamente o que ele procura. Uma mina de ouro que nunca para de produzir. O sistema financeiro oficial pode ser frio, mas pelo menos é honesto na rejeição. Quando o banco te nega um empréstimo, ele está te dando um diagnóstico claro. Você não é confiável. O banco usa algoritmos, estatísticas e o seu próprio histórico de consumo para concluir que você ainda não tem maturidade para lidar com o dinheiro dos outros. O agiota, por outro lado, te recebe com um sorriso. Ele é o capitalista selvagem que o governo não consegue tributar, mas que a sua carência sustenta com facilidade. Ele não quer apenas o seu dinheiro, ele quer algo muito mais profundo, ele quer a sua alma. Enquanto o banco oficial cobra juros abusivos para proteger o capital dos acionistas, o agiota cobra algo diferente, algo mais cruel. Ele cobra o juro do medo. Ele opera exatamente no vazio da sua falta de planejamento. Existe porque você insiste em viver uma vida que não pode pagar. Se o Brasil já é conhecido como o país dos juros altos, a rua é o país dos juros infinitos. Você pega R$1.000 para devolver 1.200. À primeira vista parece apenas uma taxa alta, mas o que você não percebe é que esses 20% não estão ligados apenas ao dinheiro. Eles estão ligados ao seu tempo de vida. Na prática, você está trabalhando 44 horas por semana apenas para sustentar o lucro líquido de um parasita que não produz nada, não gera emprego e não paga imposto. Sem perceber, você se transformou em um funcionário não remunerado do agiota do seu bairro. E a parte mais absurda dessa economia paralela é que você entrega garantias que valem muito mais do que a dívida. Você deixa o documento de uma moto de R$10.000 por causa de um empréstimo de R$2.000. Você deixa a sua dignidade no balcão por causa de uma conta de luz atrasada que poderia ter sido evitada se não tivesse gasto com futilidade no mês anterior. O agiota talvez seja o maior investidor de risco do mundo, mas o risco verdadeiro é todo seu. Ele sabe que a lei é lenta, mas o cobrador dele é rápido. Ele não precisa abrir um processo judicial para tomar o seu carro. Ele precisa apenas de uma moto parando na sua porta às 7 da manhã. A agiotagem é a prova final de que a falta de educação financeira pode destruir uma vida inteira. Você financia o luxo de um criminoso simplesmente porque não teve coragem de ser humilde o suficiente para viver dentro da própria realidade. Você prefere pagar o juro do medo do que pagar o preço da disciplina. E nesse mercado sombrio, onde o desespero virou moeda de troca, você acaba sendo sempre a mercadoria que está em promoção. Deixa eu te contar a verdade, que você tenta esconder de si mesmo enquanto chora pelos cantos. O
agiota só existe porque você é o hospedeiro perfeito. Existe uma simbiose doentia entre quem empresta com sangue e quem pede com irresponsabilidade. O parasita precisa do hospedeiro para se alimentar, mas no fundo o hospedeiro também se viciou na facilidade que o parasita oferece. Você não é uma vítima do destino, você é cúmplice do seu próprio carrasco. No fundo, você prefere o abraço do urso do agiota ao espelho da sua própria conta bancária zerada. É um ciclo infinito de imaturidade, um encontro entre dois tipos diferentes de fraqueza. De um lado está a fraqueza do agiota, alguém que não tem competência para construir nada legítimo e precisa extorquir para sentir que tem poder. Do outro lado está a sua fraqueza, a de quem não consegue suportar um final de semana sem ostentar uma vida que não lhe pertence. Enquanto existir um imaturo querendo comprar o que não pode pagar, sempre existirá um verme pronto para entregar o dinheiro e cobrar com a alma. O agiota é, no fundo, o seu reflexo sombrio. Ele representa o que você se tornaria se tivesse um pouco mais de frieza e um pouco menos de medo. Ambos vivem à margem da legalidade, ambos desprezam as regras do esforço real e ambos acreditam em atalhos. Mas existe uma parte dessa história que realmente dói encarar. O agiota não tira o dinheiro do banco dele, ele tira o dinheiro do futuro dos seus filhos. E você permite isso? Toda vez que paga aquele juro abusivo, você está entregando a educação, a saúde e a segurança da sua família para um sujeito que ri da sua cara sempre que você pede mais um prazo. Esse casamento entre o parasita e o hospedeiro quase sempre termina em destruição total. Não existe final feliz para quem constrói riqueza sobre o desespero alheio e também não existe salvação para quem entrega as chaves da própria casa a um estranho porque não teve coragem de ser honesto com o próprio bolso. No fim das contas, vocês dois estão algemados um ao outro, caminhando lentamente para um abismo que o sistema oficial sequer se preocupa em observar. No final desse jogo não existem vencedores, existem apenas dois tipos diferentes de prisioneiros. De um lado está você, o devedor, preso na ruína, no medo de atender o telefone e na vergonha de olhar nos olhos da própria família. Do outro lado está o agiota, preso em uma gaiola de ouro que ele mesmo construiu. Você acha que o Corolla novo, o uísque importado e o terno italiano significam um sucesso. Então, deixa eu te contar sobre a insônia das 3 da manhã. O agiota vive em um estado permanente de paranoia. Ele não dorme em paz no escuro, olha o retrovisor várias vezes antes de entrar em casa, e a Glock na cintura não é um símbolo de poder. Na verdade, é um símbolo de pânico. No fundo, ele sabe muito bem o tipo de rastro que deixa pelo caminho. Ele sabe que existem pais de família que já se destruíram por causa dele. Ele sabe que o bairro não o respeita, o bairro apenas o teme ou o odeia. Por trás da aparência de sucesso existe um homem oco, alguém que bebe do sangue de quem não tem nada enquanto espera todos os dias pelo momento em que o sistema ou algum devedor mais desesperado decida que é mais fácil apagá-lo do que pagá-lo. Você continua sendo a engrenagem que mantém esse monstro funcionando. O dinheiro fácil do começo se transformou no juro mais caro da história, a sua própria paz de espírito. A verdade é simples e brutal. Não existe atalho para a riqueza que não passe pelo sacrifício da sua liberdade. Entre o devedor imprudente e o agiota parasita, o sistema continua girando e rindo da sua cara. A mente do agiota é onde a empatia morre, mas é no seu bolso que o juro nasce. Se você quer sair desse ciclo, a solução não é mais dinheiro, a solução é mais caráter. É a coragem de agir como um adulto, assumir as próprias falhas e nunca mais entregar as chaves da sua vida para um parasita. O recado foi dado. Se você vai continuar alimentando esse monstro ou se finalmente vai ter a decência de crescer, a escolha é sua. Mas lembre-se de uma coisa: o tempo não perdoa os imaturos.